Mano, voltamos. E aí? Voltamos. Que eu vou trocar, bicho. Eu vou trocar Vivo. A Vivo é muito fraquinho. Puta merda. Tá dando problema. Entendeu? Mas beleza, então retomando aí, parte 2. Bora fazer um resumo? Tá, o resumo é o seguinte: há dois modos de tensão na realidade, que é o modo de coisidade e o modo de luminosidade, né? Tensionar a realidade, o modo de coisidade vai formar o quê? O horizonte de um conhecimento físico da realidade, ou seja, vai entrar na dimensão pura das ciências, você está me entendendo? Tensionar o modo de luminosidade abre o indivíduo para concepções de ordem filosófica e teológica, você está me entendendo? Por quê? Porque a realidade é o modo de coisidade, que tensiona a realidade, não está buscando as estruturas físico-químicas da constituição do real. Está buscando o significado anagógico dessas mesmas estruturas, com o princípio fim, explícito ou implícito, de criar uma mediação de significado possível de um diálogo com o homem e Deus, você está me entendendo? Que vai se perfazer exatamente no esquema teológico, você está entendendo? Que é o esquema místico, você está entendendo? Certo. Então, não tem como articular uma realidade complexa ao modo conceitual. Por quê? Porque, assim, nós captamos a realidade por unidade. Intuitivamente eu estou dentro da realidade, mas na medida que eu quero compreender racionalmente essa realidade, eu me afasto da realidade sensível e formo um esquema, entendeu? Então, você está percebendo que tem uma tensão aí, ou seja, quando eu estou na realidade, eu estou sem os esquemas formais de compreensão dessa realidade, não é isso? Certo. Mas na medida que eu vou tensionando para buscar esses esquemas, eu me afasto da realidade. Porque você se afasta do todo, né? Se afasta da realidade. Então fica nesse jogo insolúvel. Então, se você quiser descrever a realidade ao modo de coisidade, sério, você vai ficar alienado. Vai chegar uma hora que até a realidade de coisidade vai ficar estranha para você, porque ela em si mesmo não tem outro sentido, ela não foi feita para outra coisa a não ser para articular um meio de mediação de significados, né, para que o homem possa estabelecer uma relação pneumática, noética pneumática com Deus. Você está entendendo a palavra? Onde o meio de um homem comunicar suas faculdades, ou seja, com a realidade divina, entendeu? Tem uma mediação mística entre essas duas realidades, no qual você pode chegar a ter uma relação direta com Deus, seja no panorama da história, seja por meio da oração. Ou seja, mas você sabe que Deus é uma pessoa, que ele gosta de algumas coisas, não gosta. Mas para você chegar a esse nível, você precisa primeiro construir todo um processo um conjunto de pedagogias que estão internas na natureza, para que você eleve a sua consciência à compreensão dessa dimensão divina, tal como a revelação nos mostra ser. Deus é uma pessoa. Você fala, ele responde, como eu estou conversando contigo. Só que ele é Deus, né? Tem a imensidade dele, a onipotência dele e tal. Mas eles nos trata como pessoas, como seres dotados de razão e livres. Né? Livre. Ele é onipotente, mas respeita na sua onipotência. A sua onipotência garante a nossa liberdade. Tá? Percebe? Então, o que é necessário você entender? É exatamente isso. Ou seja, você não tem como articular. Tá, voltando ao ponto lá. Tu entende que se eu tensionar a realidade ao modo de coisidade, eu vou me afastar da realidade e vou ficar nessa alienação do mundo moderno aqui, entendeu? Esse delírio de onipotência, vai ficar todo mundo louco. Vai chegar uma situação que você já não consegue mais acreditar nos seus próprios olhos, entendeu?
Não é Deu assim uma que está travada. acontecendo? Não deu para escutar, que deu uma travadinha. Tá me ouvindo Ficou meio agora? que- Sim, Tá me ouvindo? estou escutando. Pois é. Então, uma coisa que é importante a gente entender agora. Nós já entendemos que esses dois modos de tensão, um aponta para baixo, outro para o alto, correto? Essas Certo. duas realidades, elas são opostas, mas não no sentido de serem opositivas, impermeáveis, entendeu? Não. Elas são a estrutura, como se fosse corpo e alma, numa tensão, você está entendendo? Numa oposição, numa oposição oposta, mas que tem um terceiro que supera essa tensão e as articula, você está entendendo? Numa forma que vai dar possibilidade para o homem interagir diretamente com Deus, você está entendendo? Correto? Beleza. Entendido isso, você tem que entender o segundo ponto. Você tem a intuição e a razão. Então, na medida que você percebe a realidade, você percebe imediato a realidade, não é isso? Os sentidos fazem a mediação correta. Mas na medida que você quer domar intelectualmente essa realidade, você tem que se afastar dos sentidos e fechar os esquemas inteligíveis. Você está entendendo? Não é assim? Então, na medida que você consolida o objeto na sua realidade mental, cognitiva, você adapta o objeto ao seu cognoscente, você necessariamente se afastou da realidade. Aí tem que ter o espírito para mediar as duas coisas, né? Aí que está o ponto. Então, se eu quiser descrever a realidade como a ciência quer, esse delírio de onipotência, a cosmociência, você está entendendo? Ela vai chegar a contradições insolúveis e vai ter que contar uma historinha que de fato está acontecendo. Multiversos, teoria da evolução, entendeu? Isso tudo é um mito moderno. É um mito. Todos têm que levar uma explicação do mito, né? Até nessa questão aí. Não tem como. Explicação. Não tem como. Percebe por que é necessário você extrapolar um conjunto de experiências objetivas ao modo de a uma história no qual é um símbolo de tensão aonde você vai abrir para o significado da realidade. Então você tem lá a experiência sensível, né? Que vai formar por meio da tensão cognitiva, que ela não vai conseguir adaptar, porque ela não tem meio de adaptação, então ela extrapola, ela cria um símbolo, entendeu? E esse símbolo é toda uma história, só que o que está contido nessa história? A apreensão geral dos fatores do cosmos, no qual é uma realidade dinâmica, está compreendendo? Então tem vários vetores de significado. Se você for pegar aqueles lá e tensionar aí, vai ver vários vetores de significado, moral, intelectual, espiritual, não é isso? Você pode computar, se estudar só o personagem daqui, ele tem mundos e mundos e mundos de experiência compacta nele, você está entendendo? Certo. Então, na medida que você tensiona... Então, agora o que vai acontecer? O Homero foi lá e criou a história, que só uma pessoa pode fazer, não é uma coletividade, entendeu? Mas na hora que a pessoa conclui o seu trabalho e forma uma história do meio, então ela oficialmente abre o campo social, pô. Porque todo mundo está envolvido na história. Hã? Tipo assim, ele faz uma história daquele sobre o mundo, supomos. É lógico que se as pessoas aderirem a essa visão, todos serão influenciados. Não, aqui. Né? Veja bem, nós não estamos na sociedade moderna. Eu tenho aqui uma narrativa liberal ou comunista. Não existe isso. Por quê? Porque o mito, ele é como que se fosse a realidade. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, acreditamos nele? Sim. Não é que ele seja um mito, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que para o grego, o cosmio homérico do Exílio era tão real quanto é real para a gente a igreja. Quando era para São Tomás de Aquino, Todos tá entendendo? Todos eram influenciados, todos então não era papinho furado, não. Não era papinho furado. Era um negócio real mesmo. Acreditava, tinha que fazer aquilo. Ou seja, tinha a dimensão da piedade, dimensão da estética, dimensão institucional, dimensão arquétipa. Tá tudo lá e todo mundo seguia o mito. Então, o mito era o meio de o ser humano, primeiro, se adequar ao cosmos e dar vazão antropológica das tensões humanas habituais, que seriam exatamente de sair da ignorância e compreender melhor as coisas. Você está entendendo, Pará? Então, beleza. Dito isso, aí você vê que a história
né, essa história mítica, ela é um grande, ela é um sistema de símbolos, entendeu? E articulam toda a experiência humana da realidade numa história. Então você tem um análogo, você tem uma história menor, né, um análogo, entendeu? Então, quando você vai descompactando essa história, as estruturas da realidade vão tendo mais meios de se expressar conceitualmente, entendeu? Então, aquilo que estava oculto torna-se diferenciado, ou seja, luminoso. Certo. Tá entendendo? E aí você já começa a entender, tá, então quer dizer que aquela briga titanomaquia lá dos titãs que foi vencido pelos deuses. Isso corresponde, então, a uma estrutura da realidade, que são ali as leis metafísicas. Você tá, pá, entendeu? Aí você vai começando a nominar. Tem aqui estrutura, tem essa estrutura. Aí, de tanto compor essas estruturas, fechou também um outro conjunto simbólico, superior de Homero, que é exatamente o quê? O simbolismo da filosofia. Com uma nova intuição de imediação sobre um ser divino, que transcendeu o modo mitológico, entendeu? E agora põe o homem no novo platô, de compreensão das estruturas do cosmos, compreensão da o quê? Então, abre possibilidade de compreensão da realidade divina. Você está me entendendo? Só que esse aqui, olha só, aí você tem que entender o outro ponto. Você está claro até aqui, mano? Você tá? Pode falar. Claro. Pode falar. Porque na minha cabeça aqui está bem claro. Então, o que tu vai entender? Por que o Espírito Santo aparece como uma pomba, com duas asas? É um símbolo, né? É um símbolo. O que você tem? Por exemplo, se eu vou pegar no Gênesis, você tem 4 rios, né? Isso que sai de um rio único. Ou seja, todo o esquema da quaternalidade, Deus, com imanência divina, cosmos, sociedade e homem, 4 rios que saem do Éden. Não é assim? 4 rios que saem do Éden. Mas todos eles partem do mesmo princípio. Entendeu? Quem é o mesmo princípio? Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Ou seja, a realidade divina. Não é assim? Só que desses 4 rios, 2 são físicos e 2 são expressões simbólicas espirituais. Entendeu? Então, o que você tem? 2 rios correndo paralelamente no tempo. O rio Eufrates e o Tigre, eles, de certa forma, correm paralelos, não é isso? Então, o que acontece? O que são esses 2 rios? Um é o esquema noético e outro é o esquema pneumático. São os 2 modos de conhecimento humano. Você pode conhecer, tensionando a realidade ao modo de coisidade, você vai absorvendo ao modo de luminosidade os significados daquela realidade, não é isso? E vai compondo esquemas de mediação muito mais amplos que vão chegando às estruturas mais profundas da realidade, não é assim? Mas aí ela chega... aí ela não consegue racionalizar tudo, né? Porque só com a fé, assim, vamos dizer, né? Só com a questão espiritual. Noésio não tem fé. Noésio não tem fé. Você está tensionando a realidade de coisidade, tirando da estrutura de significado, com mediar compreensões cada vez mais profundas da realidade. Mas isso vai ter um limite intransponível, que é o que a gente estava conversando ontem. As 4 questões essenciais do ser. Não adianta, meu irmão. Tu vai chegar, mas vai chegar uma hora, cara, que assim, cheguei às questões fundamentais, não tenho como ultrapassar. Entendeu? Uhum. Então, se houve o desenvolvimento da noese, que é exatamente o processo de desenvolvimento do mundo grego, que correu, olha, isso não é, para mim não é coincidência, porque Deus fala de muitas formas. Quando você pegar a história de Israel, a história da Era, tu vai ver que eles começaram no mesmo tempo, pô. Abraão saiu de Ur dos Caldeus no mesmo movimento que parece que foi os dórios que começaram o processo lá da civilização grega. Você tá entendendo? Acho que foi 1200 que nós estávamos comentando no grupo, né? Isso. Tá compreendendo? Mesmo ponto. Igualzinho na história. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Começou o processo grego. Até que elas se encontram depois, né? Aí, beleza. Tranquilo.
Aí você sabe, tem o desenvolvimento noético, que é o quê? O movimento da atenção humana na estrutura da realidade, formando esquemas, e chega às questões fundamentais do ser, não é isso? Certo. Beleza, noético. E o pneuma? O pneuma é o seguinte, o homem sob a mediação da própria experiência divina de forma hierofânica, pô. Deus ia lá e mostrava a experiência dele. Aquilo que o homem não tinha como descobrir pela noese, ou seja, que seria uma experiência mística direta com Deus, você está me entendendo? Como o Moisés teve na sarça ardente, o caramba. A vertente pneumática, que é a constituição de Israel, foi constituída toda sob experiência divina. Mas eles tinham a dimensão da noese posteriormente, tipo assim, na dimensão dessa tensão que Israel ora estava com Deus, ora fazia uma cagada, Deus castigava. Nessa tensão aqui começou a brotar a noese, mas a noese já brotou com as suas categorias formatadas pela experiência hebraica do Berit. Entendeu? Então você já tinha toda uma estrutura de significado dada por Deus aos homens, compacto na lei e na experiência de Israel. Então Israel tinha a linguagem dada por Deus. Está compreendendo? Não foi ele que instaurou, não foi ele que criou as tábuas. Imagina um povo passando 1000 anos lendo aquelas mesmas palavras que foram cunhadas na mão de Deus. Deus educou ele, deu toda a linguagem, deu toda a estrutura para aquele povo. Não é isso? E ele garantiu que eles estavam percebendo a coisa certa de forma miraculosa e hierofânica. Foi lá, venceu o faraó, vocês estão vendo? Sou Deus. Abriu o mar vermelho, vocês estão vendo? Olha aqui, de manhã vai ter uma coluna de fogo. Entendeu? Os gregos tiveram essa experiência? Não. Entendeu? Então, esse é o significado das duas asas da pomba. Ao mesmo tempo que, por um lado, tem a noese, que é o processo de desenvolvimento racional humano, você tem, por outro lado, o pneuma, que é o processo de desenvolvimento espiritual por meio da imediação da própria irrupção divina no seio da história de um povo. Só que o que um precisava, o outro tinha. O que um tinha, o outro precisava. Mas eles não estavam se comunicando no tempo. Até que depois veio a Aí o que acontece? Na medida que foi se desenvolvendo, aí lá eles foram se encontrando. Houve o primeiro contato do helenismo, você está entendendo? Onde categorias helenísticas entraram na Judéia. Eu não sei se a influência judaica foi forte no helenismo, você está entendendo? Por quê? Porque era um povinho lá, né? Todo mundo, pô, quem são eles? É como se pegar um paulista e ficar olhando para um cara de Iranduba aqui. O cara, eu vou aprender o que com esse ignorante? Esse caipira? Eu, porra, romano, pô, tô no seio de São Paulo, pô, entendeu? Aí fica assim, olhar pro Manauara, pai me rir, pô. Vou falar com ele por educação, entendeu? Não tem nada a me ensinar, eu sou paulista. Essa é a lógica, desse negócio. Né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou escutando. Sim. Aí, nesse processo de desenvolvimento comum, o que aconteceu? Eles foram se encontrar. Entendeu? Aonde é que eles se encontraram efetivamente? Aonde a noese se encontrou com o pneuma? Qual foi esse encontro que foi ativado? Seria em Roma. Assim, quando o Cristo vem, né? Ele responde assim, ele pega aquelas questões da noese, né? Ele próprio, que é o verbo, né? Que é Deus que fez homem, responde elas, não é isso? Na sua pessoa. Exatamente. Por exemplo, aonde foi que se encontraram? No Evangelho de João, tem uma passagem lá que a primeira anúncio da paixão de Jesus acontece quando André fala para Jesus: tem uns gregos te procurando. Aí Jesus fala: é chegada a hora, o filho do homem será entregue. Babá, babá. E começou a falar da morte dele. Entendeu? E já estava falando, né? Ele já estava dizendo, né, que as duas se encontrariam, né? É porque é fundamento. Cristo, lembra que ele falou? Entre a lei e os profetas. Atenção noética. Por quê? Porque era essa, pô. Você tinha lá. Pensa a alma de um profeta. Ao mesmo tempo que ele tinha a erofonia mística de Deus, ele estava vendo a atenção noética, tentando compreender aquilo a modo humano. E Deus estava
falando ele profecias futuras. Então, assim, ele narrava coisa, pegava as categorias, mas aquilo também ficava numa mesma condição da tradição grega. Como que se pô, agora, o que significa isso? Está compreendendo? Uhum. Mas Moisés não. Moisés estava sob mediação de Deus. Estava toda hora conversando face a face com Deus. A face dele se iluminava. Ele entrou no seio da montanha. Quando Deus chegou no Berite e chamou todo o público, começou a falar, o pessoal caiu por terra porque só via trovão, raio, entendeu? Moisés estava lá e tal, entendeu? Como se estivesse lá no Sermão da Montanha, escutando Jesus falar tão docemente, percebe? Está compreendendo? Então, que assim, por um lado, Moisés representa essa realidade pneumática da experiência hierofânica direta e imersiva em Deus, você está entendendo? E por outros, profetas representam exatamente essa estruturação noética da razão humana que vai em encontro a Deus e a pneuma vem em encontro ao homem. Você está me entendendo? Como a taça que vai receber o vinho. Entendeu? Uhum. E aí, se você pega essas duas tensões, essas duas formam o quê? O nosso Senhor transfigurado. Entendeu? O Logos divino. Esse que nós queremos. É isso que vai apaziguar a nossa mente. É ele a nossa felicidade. Beleza. Mas aonde é que está expresso essa união do pneuma com a noese? Aí se tu pegar no começo do Evangelho de João, o que ele fala? No princípio era o Logos, o Logos estava com ele. Percebe? Então, tipo assim, fez em homem, né? Pegou Oi? Deus se fez na estrutura humana, né? Exatamente, ou seja, Deus moveu a história humana por um lado e por outro. Ele moveu a Hélade e moveu a Grécia, como duas asas, entendeu? Que depois se fundem em Cristo, no qual eu pus toda a minha afeição, entendeu? Agora, qual é a salvação da humanidade? A gente estava conversando ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquela eureka de Justino, você está entendendo? Então, agora resolveu. Jesus é a solução total. Ele reúne em si todo mundo. Ele atrai todo mundo para si. Percebe a parada? Só que veja bem. Pode falar. Os que estavam com a noese, né? Só tinham noese, entenderam depois, né? Falaram, Pô, fundiu. Tem os dois aspectos humanos, que é o aspecto místico, entendeu? Que é o espírito, não é isso? E você tem um aspecto sensível e racional, são dois movimentos. É o mesmo sentido em direções opostas. Pum! Você está entendendo? Aí por isso que em João, a noese e o pneuma se juntam, e aí tu pode ver dos evangelhos, todos eles estão narrando, estão narrando a história. Mas João já é o primeiro desenvolvimento teológico, até o primeiro esforço teológico. Por que teve esse primeiro esforço teológico? Porque já tinha ali a estrutura noética e o pneuma junto, ou seja, a experiência mística com Cristo na imediação dos sentidos, e por outro, uma influência também filosófica, termos filosóficos que foram se... Pum! Você está entendendo a parada? E aí possibilitou para João uma compreensão muito mais aprofundada de Cristo que para os outros não tinham, eles estavam só pelo pneuma. Todos os outros apóstolos, você está entendendo a parada? Por isso, você falou que, se eu não me engano, que se o nome que você deu para o João profeta, que ele era o amado, né? Ele era o discípulo amado de Cristo. Então quer dizer que os que pega mais no aspecto filosófico são os discípulos amados de Cristo? Porque olha só, o que era chamado a essência da filosofia na Grécia? Era o logos espermático. O logos espermático de fecundação da inteligência. Você está entendendo a parada? Uhum. Aí você tinha o logos espermático da filosofia e o logos da revelação joanina. Logo no primeiro capítulo de João, esses dois logos, pum, se funde, porque por um lado ele está falando daquilo que Israel conhece, sensível experiencialmente na sua própria história, e por outro ele está buscando uma articulação noética para expressar melhor essa nova novidade da relação de Deus com os homens. Tu percebe que de todos os evangelhos ele tem uma linguagem mais diferenciada, ele já começa a trabalhar em conceitos, tanto no sentido,
com uma certa articulação filosófica e teológica, dando uma compreensão mais profunda de uma relação que ele estava tendo. Ele é a fusão desses dois. E é necessário, né? Porque, vamos supor, o cara estava lá com Deus, né? Ele teve a experiência sensível. A gente não teve, né? A gente tem que ter esse entendimento, né? Do aspecto filosófico. Então, o que acontece? O discípulo amado, ele tinha uma compreensão mais profunda, por quê? Porque ele fundiu, cara. Tipo, a noese e o pneu. Só que, veja bem, aí você tem uma diferença. Primeira vez aqui, ele está na situação de Sócrates. Sócrates pegou e conseguiu tirar o homem da imediação do cósmico e botou o homem sob a mediação da experiência transcendente, da filosofia, não é isso? Dos esquemas da realidade superior que abrange e explica o cósmico, não é isso? Sim. João está na mesma situação que estava Sócrates. Ele está ele compreende, ele sente, ele compreende uma realidade nova que tira ele antecipadamente de uma estrutura anterior, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo põe ele numa tensão de tentar articular humanamente aquela nova novidade. Por quê? Porque agora eu estou diante de uma pessoa, uma pessoa encarnada. É Deus, está lá, Deus. Mas é por meio do berite? Por meio da sarça ardente, por meio do Moisés que abriu, não é mais, cara. Agora sim, eu estou diante de uma pessoa, cara. Tá, Deus está aqui na frente. Oi? Está na minha frente. E agora? Assim, estava na frente. Entende? Então, assim, agora ele tem essa tensão de tentar primeiro o esboço de uma... Por quê? Porque você já está supondo que em João houve uma fusão do pneu e da noese junto. Pum. A lei e os profetas fundiu. Discípulo amado de Jesus. Você tá entendendo? Só que isso aqui é intuitivo. O primeiro esforço. Está na mesma situação de Sócrates lá. Ele estava querendo verbalizar o negócio. Né? Entendeu? Ele tinha as categorias históricas e tinha uma certa também categoria filosófica. Por quê? Porque Sócrates também apareceu no meio da história, concorda? Tinha os pré-socráticos, já tinha o corte parmenidiano, que dizia que o ser é e o ser não é, ou seja, houve a compreensão do ser, também que foi uma das bases da virada filosófica, você está entendendo? Já tinha uma preparação também, né? Ele tinha uma certa protolinguagem que deu para ele a possibilidade de entender que a verdade pode ser absoluta pelo esquema geométrico, entendeu? E se, olha só, se eu pego um triângulo, o triângulo tem relações que eu explico, então, peraí, pô, se rebatendo isso para o plano da realidade, então a realidade ela não é um consenso público, ela tem uma estrutura ontológica, pô, que eu posso se afirmar por si mesmo, percebe? E aí isso criou todo esse processo pedagógico de Sócrates. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Sócrates estava na mesma condição de João, estava numa nova fase do ser, um novo salto, entendeu? Aqui eu tive um salto para fora do cosmos, e estou diante da concepção das leis eternas do cosmos. Isso é a tensão fundamental entre Platão e Aristóteles. Enquanto um sobe, outro desce, mas eles estão buscando essa mesma realidade de fundo, que são as leis eternas que o Mário descompactou. Entendeu? Aí, terminado isso... pode falar. Esse tema aqui é a ponte, Theomário, né? É a ponte, porque se não entender isso, eu vou chegar com leis eternas aqui. O pessoal, cara, esse cara, o que diabo está falando? Não vai entender porra nenhuma. Uhum. Aí, então, agora tu pegou a intuição? Tá. Então, o João está na mesma situação que o Sócrates está. Só que João, ele está no status superior. Por quê? Porque Sócrates teve o daimonion, o espírito. Ele teve uma experiência hierofânica interna, íntima. Tanto que quando ele disse mesmo, quando eu estava me defendendo, ele falou isso, parece que foi na Apologia no Críton. Foi naquele tá no cárcere e fala sobre a alma, essas coisas todas, tá vendo? Não me lembro o nome. Aí o que acontece? Ele fala, olha, por que eu estava falando? Porque na hora que eu falava, o espírito não me repelia. Quando eu sentia que ele me repelia, sinal que eu entrei numa situação que está saindo fora da verdade, percebe? Ele estava tendo um certo guiamento pneumático, interiormente, mas difuso na noese, na compreensão racional dele. Não era que nem um judeu, pô, que estava sob mediação do maná, pô, caia do céu. Tá compreendendo? Ele estava sobre ainda, tipo assim,
à mercê do próprio intelecto, né, ainda. A experiência pneumática está acontecendo dentro do processo racional dele. Que é aquilo de fato acontece com a gente. Isso tem só tu observar que Deus faz muito isso. Já aconteceu isso comigo umas 3 vezes. Ele fala, eu senti que ele me deu uma verdade. Eu falei, tá, entendi. Porque é como se fosse saltos cognitivos. Eu acho que Deus faz isso, eu não sei, é uma opinião minha. Eu acho que Deus faz isso porque ele olha para os nossos esquemas e fala, caramba, para eu articular essa verdade por meio dessa tensão noética, sem uma interferência pneumática direto aqui no Haroldo, cara, ele vai precisar de uns 50 anos. Então, assim, por misericórdia, eu vou lá dar essa ideia para ele. Pronto, puf, entendeu? Aí articula rapidinho, fala, caramba, agora eu estou entendendo melhor. Agora eu peguei mais. Eu estava entendendo Sócrates em outra visão, agora eu entendi. Ele sentia que alguém estava falando, né? Ele sentia que ele devia falar. Uhum. O daimonion é o quê? O espírito. Entendeu? Uhum. Mas não era o espírito satânico, pô. Era o espírito divino. Estava falando o espírito satânico que quebra, ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde. Quer dizer que o espírito só operava em Israel? Não operava só em Israel, por quê? Porque é evidente que ele estava operando na lá também, estava operando na China, estava operando na Índia, simultaneamente, que o Tony B chama de tempo axial, tá entendendo? Foi uma erupção que teve do espírito, de repente, uma porrada de civilização, do nada, pularam no salto do ser, saíram da imediação cósmica, entendeu? Quase que simultaneamente na história, sem se comunicarem uma com a outra, como se fosse uma ressonância mórfica, você está entendendo? Não tem como ser coincidência, não. Não, cara, não existe isso. É papo de neguinho materialista, que enxerga as coisas ao modo de coisidade, quer reduzir tudo ao esqueminha mental deles, entendeu? Não vou discutir com esses caras. Tu quer ser burro, vai, mano. Mas o fato é o seguinte, é Deus que articula tudo, entendeu? Porque ele fala, eu aplanarei os montes, eu isso, aquilo outro. Reunirei todo. Ele fala, vai até os confins da terra e fazer. Por que ele falou isso? Porque já está tudo preparado. Porque ele falou, não, nem quem planta, nem quem colhe alguma coisa, mas é o Pai. Entendeu? Tudo é Deus, já está tudo preparado. Tudo já Deus deixa tudo preparado. Deixa tudo mastigadinho, você está entendendo? Tanto que estava tão preparado que quando Pedro fala, 3.000 pessoas caem, vai. Está entendendo? Está tudo preparado. Beleza. Para a gente não sair muito tempo. Então, onde é que eu estava me introduzindo? Estava falando na questão de quando Sócrates sai da... Tá. Tu já entendeu a lógica, né? A noésia, a pneuma, um dos esquemas simbólicos disso é o rio Eufrates, o Pison e o Geon, que é exatamente essa relação, tanto no sentido material histórico da manifestação dessa realidade, como no sentido espiritual de cada um desses movimentos, entendeu? Tanto que ele falou que um deles tem um ouro de Obdélio, você tem uma coisa assim. Então, isso tudo se encontra onde? Na alma de João. Mas sim. Ele já tinha percebido isso. Ele reuniu o pneu, agora ele entrou. Porque se tu fosse pegar o judeu ele não tinha muita dimensão racional no sentido da noese grega, não. Eles estavam mais sob mediação da lei, querendo viver aquilo, tipo assim, entendeu? Para não desagradar a Deus. Uma espécie de temor, entendeu? E tudo que eles falavam em categoria judaica, era um negócio meio assim, era fechado, era hermético. Quantos judeus queriam, por exemplo, eu vou pegar a Alexandre, que era a intenção do Alexandre, levar ela para o mundo, percebe? Então, assim, o impulso grego é centrípedo, né? Para fora. Só que o impulso judaico era centrífugo, cara. Vamos se fechar aqui, ninguém entra no nosso meio. Tanto que você tinha uma barreira para entrar no judaísmo, que era fazer a cortação do prepúcio lá, você tem que se circuncidar. Não é assim? Sim. Enquanto na guerra, não, cara, vamos bater um papo aqui, se tu abriu, pronto. Tu entrou no esquema, estamos juntos, entendeu? Você vai parar? Então aí o que acontece? Em João isso se funde. Pá! Aí João começa. Ao mesmo tempo que tem experiência mística, tem a atenção. Tem experiência mística e atenção noética. Querendo articular o conceito para compreender aquilo, você está entendendo? Aquela novidade. Então, na mesma condição de Sócrates. Não é isso? Mas aonde é que essa intuição
de João vai se tornar uma expressão racional, clara, definida, perfeitamente estruturada. Em quem? Bom, no próprio Jesus não é, né? Não, Jesus ele é tudo, pô. Jesus sim, entendeu? Não é na igreja? Não, tudo bem, mas a igreja eram os apóstolos ali, né? Você acha que toda aquela primeira briga lá, não, peraí, para ser cristão nós temos que circuncidar. E Paulo, não, pô. O Pedro acabou de ter uma visão de Deus aí, diz que não é mais impuro aquilo que Deus purificou. Não, vocês estão querendo limitar. Porque o que acontece, cara? Se Tiago Maior vencesse o primeiro concílio de Jerusalém, o cristianismo viraria uma seita e teria já saído da história há muito tempo. Não teria como se universalizar, percebe? Por quê? Porque seria impossível essa universalização. Ela teria que vir pela universalização grega, o modo de universalização grega, ou seja, como o Paulo estava falando. Ele foi lá e debater com os caras no Arapegona, bicho. Se Deus conhecido aqui, eu te falo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que a igreja sempre trabalhou? Ela chega lá e, tipo assim, prega o querigma, articula lá as coisas para, tipo, levar as pessoas à compreensão de que há os príncipes do mundo, há a sabedoria do mundo, os príncipes do mundo é a sabedoria de Deus. Melhor a sabedoria de Deus. Tem os reinos do príncipe e tem o reino de Deus. Só que o reino dos príncipes. Tu vive com a tua situação física, não é isso? Só que o reino de Deus tu vai ter, tem que viver com o teu espírito, né? No seio da igreja, não é isso? Não é assim? Não é assim que acontece? Uhum. Então, quem que vence o debate? Paulo. Paulo, porra! Paulo é tipo assim, a fusão desses quatro braços, tanto os dois físicos como dois espirituais. Por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo que é grego, ele é judeu e é romano, porra. Entendeu? Ele está no centro, tudo flui para ele, porra. Ele passa a ser os apóstolos do gentio. É ele que agora ele vai pegar a dimensão propriamente teológica com base filosófica, que vai ser uma das estruturações do pai da igreja. Pode ver, os pais da igreja usam muito, cara, as cartas paulinas, você tá entendendo? Porque o Paulo está articulando ao modo filosófico ali, pô. Você tá entendendo? Ele tinha conhecimento da filosofia, pô. Ele tinha conhecimento da melhor escola judaica, Gamaliel. Ele tinha, pô. Tá entendendo? Então, necessário, né? Porque nós, cara, tipo assim, nós temos intelecto, né? Paulo recebeu... Oi? Desculpa. Tipo, nós temos um intelecto, tem que ter um entendimento, né? Tem que ter. Tem que ter. Então, assim, Deus está falando que, assim, em Pedro, Deus está falando o quê? A espontaneidade da perfeita confiança. Pedro era muito... Mas ele não tinha muito compreensão. Ele estava meio fechado em Israel. Só que Paulo não. Paulo era cosmopolita. Pô. Paulo era cidadão do mundo. O cara falava, pô, conhecia tudo, pô. Entendeu? Aí, quando Jesus faz ele cair do cavalo e tira as escamas dos olhos, entendeu? Então, puta, aí ele tá na condição, tipo, análoga a Justino. Compreende? Já tem um simbolismo. Já tem um simbolismo, né? Já tem um simbolismo ele ficar cego, né? É como se aquela ignorância, você tá entendendo? Aquele provisionismo, cara, material que o judeu tem. O judeu tem esse negócio, entendeu? É muito fechado. Ele quebra aquilo, cai do cavalo e tira aquilo de dele. Tanto que ele se abre para a dimensão cosmopolita. Ele queria o quê? Acabar com os judeus exatamente com os cristãos, exatamente porque estavam pervertendo a pureza da lei. Tá compreendendo? Uhum. Então, quando Paulo chega, pô, ele abre, aí o cristianismo se torna universal, porque se fosse a visão de Tiago, ele ia se tornar uma seita e ia acabar. Inevitavelmente. Tá entendendo? Ficar fechadinho ali. Já fica fechado, como é que eu vou converter, pô? Os gregos e os romanos dizendo, meu irmão, tu tem que se circuncidar. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Você tá aí tu chega pros caras, né? Explica na questão filosófica que eles já estão familiarizados, né? Exatamente. Aí você pega, faz que nem Paulo. Vai lá, onde é que Paulo começou a pregar o querigma?
para os romanos. Lá onde Sócrates se defendeu na apologia. Lembra que Sócrates falou? Eu vou para um destino que eu não sei e vocês não sabem. Quem vai ter melhor destino, vocês também não sabem nem eu sei, exceto Deus. Deus mandou Paulo dizer, olha, o Deus desconhecido pelo qual vocês mataram Sócrates, é esse aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tipo assim, cara. Cara, é assim, óbvio que Deus trabalha nos gregos. Ele trabalha em círculos de significado, pô. É assim, é círculo de significado. Pode observar na Bíblia. Ele trabalha com círculo de significado, pô. Entendeu? Então os caras foram lá e Deus vai... É outra fusão. Aonde é que ele apresenta essa fusão claramente? Lá no Arapagão, lá. Pum. Paulo lá pregando onde Sócrates morreu. Pum. O melhor representante de uma consciência diferenciada no espírito entre o pneuma e a noese, a fusão no princípio único do qual gera os 4 rios que saiu do Éden, e quem? Paulo. Falando para onde foi, entendeu? Ali começou. Numa pessoa, né? Fundiu tudo numa pessoa. Tipo assim, todas as... Fundiu tudo nele. E já era tipo assim, Deus sabendo, né? Ele já tinha as 3 nacionalidades ali, né? Tudo preparadinho, é providência divina. Nada é o acaso, cara. Esse pessoal materialista de merda, eles não entendem nada e eles querem reduzir a gente à ignorância deles. Pô, tu acha que... Cara, o pessoal acha que é mais inteligente que Deus. Eu falei, que palhaçada é essa, porra? Olha o que Deus faz. Cara, não tem. Você tá entendendo? Deus é puto. Providência divina é espetacular. É uma coisa que a gente vai estudando. Quando a gente bate de frente com esses encontros de significado, cara, a gente pega um susto. Fala, caramba, cara. Olha a ação de Deus. Cara, tá entendendo? Isso já é uma expressão, né, do tema que a gente está pegando aqui, né? Tirando o fato material do acontecimento ali, né? E colocando sobre o aspecto mais transcendental, né? Exatamente. Aí se tu for pegar o modo de coisidade, tu vai decompor esse fato histórico em uma porção de coisa que não tem nada a ver com o significado real. Anagógico e espiritual. Não vai ter nada a ver. E aí vai confundir. Aí você vai pegar, se você tiver sob o senso da imanência, que a gente conversou lá naquela reunião, lembra do Fiora? Você vai ler tudo isso ao modo imanente e vai chegar a concepções gnósticas. Puta, caramba, cara. Tá entendendo? Coisas assim que, puta que pariu. Vai te redundar o quê? Magia, astrologia, essas merda, arianismo. Tá entendendo? Isso é besteira. Agora, se você pegar o modo de luminosidade, como está a Bíblia, porque a Bíblia você tem que ler isso em modo de luminosidade, você tá entendendo? Tanto que Santo Agostinho fala isso. Porque tem coisas na Bíblia que tem coisas que você deve fruir, outras que você deve utilizar e outras que você só deve utilizar. Então, na Bíblia, há um conjunto de coisas a serem fruídas, entendeu? Por exemplo, a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, a realidade angélica, mas que está compacto na história. Então, é por meio dessa história que tu vai descompactando essas realidades, entendeu? Não mudou nada. Não mudou. É o sujeito com esse cápsula lá. Não entende porra nenhuma, né? Isso. Aí quando você pega ao modo de luminosidade, sendo a razão humana fecundada pela fé, meu amigo, aí você vai para a Bíblia e você abriu tudo. Não há nada. Quando Jesus fala assim, não há nada oculto que não possa ser revelado, não há nada, absolutamente nada mesmo, cara, que não esteja em profundidade na Bíblia, mas ao modo de luminosidade. Não na própria, assim, não naquela visão já tá literal, sem a parábola por trás, né? Sem a significado. Entendeu? É aquele lá. Deus resiste aos soberbos e concede sua graça aos humildes, pô. Não vê que ele confundiu a sabedoria dos sábios e fez isso? Por quê? Porque, cara, é o seguinte, tu pode saber de genética profundamente, pode saber de cosmologia profundamente, pode saber do que tu quiser, física quântica, química, o que tu quiser. Não há nada oculto que não te possa ser revelado. Mas tem que ser humilde. Tem que entrar na atenção bíblica ao modo de luminosidade.
Aí, conforme for de quebra, ele te dá quebra um galinho. Entendeu? O cara tem interesse em química. Aí começa a ler a Bíblia e começa a tratar aqui. Tá, a relação. será que é isso mesmo? Aí na realidade, puta, é isso mesmo. Aquele símbolo tá expressando um processo físico. Porque são camadas de significados, cara. É como se fosse a realidade toda compacta naquilo, tá compreendendo? Tem que explicar de uma maneira simbólica, né? Não dá para é uma coisa complexa, né, criação? Não dá para explicar. Jesus mesmo fala, né? Eu falo por parábolas que vocês não vão compreender. Eu falo para quê? Eles vão cansar de ouvir, vão cansar de ver, mas não vão entender. Lógico, se você vier com orgulho besta, não, eu sou aqui o cientista moderno, eu vou mostrar que esse negócio aqui é um suicídio de... É lógico. Se você entrar um modo de curiosidade, sério. Se você tensionar a realidade, tá aí a realidade. Se eu jogar esse prato aqui, ó, ele vai cair aqui na China onde tu jogar, né? Assim. Mas se tu entrar por esse caminho, sério, vai chegar a contradições insolúveis. Vai levar o homem ao ceticismo, vai levar o homem à loucura. Por mais objetivo e material que seja o fenômeno, sem a percepção luminosa, você não consegue dar o salto de realidade entre as ontologias regionais. Você está me entendendo? E aí vai ficar a realidade como se fosse um mundo assim, ó, de ilhas entre as ilhas Breu, incomunicáveis uma coisa. Claro, a modo de curiosidade não tem como comunicar, só uma luminosidade. Você pega uma coisa assim, né? Eu vi o professor lá falando sobre, eu acho, o cara disse, isso daqui não é um copo, é um amontoado de átomos. Cara, é estúpido isso, cara. Assim, porra. Sabe, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é muita burrice, cara. Só que é uma burrice perigosa, que é uma burrice presunçosa. E não tem jeito, cara, não tem jeito. Você pode, lembra que Deus fala? Buscar as coisas dos altos, todas as outras coisas, você não... É evidente que o cara pode pensar assim, todas significa dinheiro, mas não necessariamente. O cara, por exemplo, tem uma atenção fundamental para realizar um problema ali bioquímico, genético, você tá vendo? E ele está estudando a Bíblia com o maior sentido. Aquela retenção vai ser resolvida no contexto bíblico. Vai chegar a hora que ele vai ter uma intuição. E aí ele vai conseguir resolver. Se tu for analisar, cara, foi assim que foi desenvolvida a ciência, porque só no Ocidente funcionou a ciência. E no que não funcionou no Islã, porque era assim. Ao mesmo tempo que você tem a realidade, você precisa o quê? De um esquema de mediação dessa realidade ao nível do intelecto, entendeu? Tem sentido que a realidade tem o intelecto da Bíblia. Quando você tensiona essa realidade, se apresenta qualquer coisa que tiver intenção no teu cognoscente, adapta qualquer coisa que tiver intenção no teu cognoscente, seja o que for. É por isso que a ciência foi possível no Ocidente, pô. O cara fazia uma pergunta lá e lendo a Bíblia, a realidade, lendo a Bíblia. Cara, compreendi, deixa eu fazer esse teste. Isso mesmo, matei a chará. Por que tu mataste? Porque tu foi desumilde. O Deus te deu de quebra. Tu buscou a verdade, te deu de quebra. Por isso que dizem, isso for ver as maiores descobertas da ciência, que não foram muitas, porra nenhuma, foram poucas descobertas. A maioria foi feita por católicos. Sim. Apostólico romano. E aí, por que isso? Coincidência. Mera coincidência. Pô, mano, não tem coincidência, meu amigo. Não existe isso, parceiro. Existe algum local na realidade do cosmos que Deus não esteja? Um só. Não. E não tem esse negócio de foi sem querer. Não existe sem querer, pô. O Logos foi lá e ensinou pra ti. Só que, porra, tu é burro, tu não vai perceber. Mas se ficar mais inteligente, tu vai entender como é que ele te iluminou. Essa é a lógica, pô. Vamos... Beleza. Pegar e concluir, porque o celular tá... Nem tô conseguindo ver mais aqui, que já não tá descendo, né? Já concluiu, eu que estava dando uma enroladinha, mas já concluiu o tempo. Então amanhã, aí já podemos entrar assim de cabeça na década sagrada. Aí nós vamos entender os esquemas da mente divina, como é que funcionam as estruturas, entendeu? Ao modo de luminosidade, hein, meu amigo? Não vem com curiosidade que vai dar merda. É isso aí. Isso daí.
Fechou. Valeu, Haroldo. Valeu. Aí tu faz o seguinte, reúne esses 2 vídeos lá no YouTube, manda o link fundido, aí esse daí que eu vou compartilhar, tá bom? Beleza. Para não ficar 2 vídeos separados. Tá. Beleza. Valeu. Beleza. Até mais.